Você precisa ouvir isso, você precisa ver isso, porque isso é um problema que tem acabado com muitas famílias. Isso é uma coisa, vou colocar até como um pecado que tem destruído muitas pessoas. Ele é como se fosse um câncer que age silenciosamente, destruindo muitas famílias. E qual é esse problema, esse pecado? É a língua. Agora você pode perguntar, eu devo arrancar minha língua? Não. Quando eu digo língua, estou falando do que nós falamos. A Bíblia é muito clara em dizer que a língua falada de maneira errada, quando nós falamos palavras de ofensa, murmurações, palavras torpes, palavras que venham ofender, ela destrói. Ela destrói, ela acaba com pessoas. Isso é tão verdade que uma das coisas que trouxe a destruição, ou que fez a queda de Adão e Eva, foi uma comunicação que a serpente falou e Adão e Eva simplesmente deu ouvido. E quando eles ouviram aquilo que a serpente falou, as palavras que saíram da serpente, trouxe, e pela desobediência dele, trouxe o pecado da humanidade. Olha como que é terrível a fala de maneira quando ela vem contra a vontade de Deus. Outra coisa que trouxe na Bíblia Sagrada também sobre a fala foi a queda de Sansão. Sansão foi um homem que matou 1000 homens usando uma queixada de jumento. Ele matou 1000 homens. E uma mulher veio sobre ele e falou. Ele falou e trouxe a queda dele. Ele perdeu a intimidade. Quando nós usamos a fala de maneira errada, nós desobedecemos a Deus e perdemos muitas vezes a intimidade com Deus. Muitas famílias hoje, não somente hoje, como todos os dias, estão sendo destruídas, estão atraindo maldições, porque usam a sua fala, em vez de abençoar, usam a sua fala para amaldiçoar os seus filhos, sua casa, sua esposa. Você já prestou atenção que uma palavra maldita, ela acaba sendo mais pior do que às vezes alguém te dá um tapa, alguém te dá um soco. Às vezes, um machucado feito por uma palavra maldita, às vezes destrói, é mais dolorido do que às vezes um soco, uma agressão. E muitas pessoas têm usado isso de maneira erradamente para destruir pessoas, destruir famílias. Nós vemos que a comunicação, as palavras, ela é tão poderosa tanto para abençoar como amaldiçoar, que quando nós lemos Tiago, você vai ver em Tiago, a Bíblia dizendo, Tiago capítulo 3, a Bíblia fala que no versículo 2 está escrito assim, que quando o homem consegue controlar sua língua, ele se torna perfeito. Ele dá outro exemplo, Tiago, dizendo assim, no versículo 3, que uma das maneiras que nós controlamos o animal, às vezes o cavalo ali, é através, colocando um freio na boca dele. E olha, então, quando você coloca o freio na boca de um animal, você controla o animal, você controla o corpo dele inteiro. Olha o poder que tem quando você consegue frear a sua boca. Ele está dizendo simplesmente isso. Quando você freia a sua boca, você controla o seu corpo. Porque quando você pensa, ou às vezes sente algo, que isso é normal, não, você tem que tomar cuidado, mas é normal, você não ofende ninguém. Mas quando nós falamos, nós ofendemos. Quando nós falamos, nós trazemos para aquela pessoa um machucado, que às vezes vai cicatrizar ou às vezes vai demorar para cicatrizar. Isso é tão verdade que muitas pessoas acabam atraindo para si maldições, atraindo para si problemas gigantescos, simplesmente porque não conseguem controlar a língua. Tome cuidado. Às vezes você está sabotando a sua vida. Às vezes você está destruindo a sua vida simplesmente porque não consegue controlar. Porque no momento que você vai dizer vai dar certo, acaba dizendo vai dar errado. E você já fez aquela brincadeira? Eu acho que você já deve ter feito. Eu já fiz várias vezes essa brincadeira. Se você fez, marca no comentário aqui que você fez. Você já fez aquela brincadeira onde você está reunido com alguns amigos, você começa a falar de demônios, começa a falar dos demônios, começa a falar de vulto, de fantasma, e você começa a sentir uns arrepios. Aí você fala, meu Deus, o que é isso?
Sabe por quê? Isso você atrai. Isso é um sinal claro que você atrai quando você fala. Isso não é só com demônios. Quando você começa a falar mal do seu casamento, você começa a atrair coisa para o seu casamento. Quando você começa a falar mal pro seu filho, xingando ele, você atrai coisa para o seu filho. E às vezes você depois, quando a situação de terrível vem sobre o seu filho, você às vezes fala assim, meu filho fez isso porque ele teve amizade errada. Não, foi você que amaldiçoou. A amizade errada não veio dos amigos dele, foi de você que amaldiçoou. Então, ei, escute isso. Isso eu digo urgente, porque isso pode ajudar você. Em vez de você amaldiçoar, abençoe. Existe um versículo bíblico que diz assim, aleluia. No versículo 10 diz que a nossa boca procede bênção e maldição. Significa, então, quando você amaldiçoa a sua família, ou quando você amaldiçoa alguém da sua casa, seu filho, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, você está trazendo maldição. Eu quero dizer para você nesse momento. E outra coisa, quando isso você faz, você atrai problemas. Você atrai problemas gigantescos, como inveja. Você atrai coisas erradas na sua vida. E além disso, isso é uma maneira de ser ingrato com Deus. Porque quando você começa a amaldiçoar a sua casa, é como se você estivesse dizendo: Deus, você me deu algo errado. Deus, o Senhor não me deu nada. Deus, eu só vim para sofrer. Deus, eu não tenho nada na minha vida. Quando você começa a amaldiçoar o seu filho, é como se a Bíblia diz que os nossos filhos são uma herança de Deus. E você está amaldiçoando que é algo que é herança de Deus. Quando você amaldiçoa o seu esposo, que é a pessoa que está do teu lado, ou a sua esposa, você está amaldiçoando a única pessoa que pode te ajudar. A única pessoa que vai estar contigo até o final da sua vida. Então escute isso. Pare de amaldiçoar. Pare de murmurar. Pare de reclamar. Em vez de murmurar, glorifique a Deus. Em vez de reclamar, peça ajuda para Deus. Em vez de ficar amaldiçoando, abençoe. A nossa boca é feita para abençoar. Em vez de você ficar reclamando da vida, reclamar não resolve, nunca vai resolver nada. Reclamar só traz mais cabeça quente e decisões erradas. Em vez de fazer isso, comece a pensar, comece a abençoar. Às vezes a sua vida só vai mudar quando você começar a usar a sua fala de maneira certa. Em vez de reclamar, abençoe. Fale bem. Abençoe a vida do seu filho. Mesmo que seu filho está dando trabalho, abençoe ele. Fala, meu filho é um ótimo filho. Você já prestou atenção quando nós falamos muitas vezes, quando você fala para o seu filho mal criado, você está simplesmente dizendo que o seu filho foi criado de maneira errada? Mal criado significa que você criou seu filho de maneira errada. O erro então está em você e não no seu filho. Em vez de você falar mal criado, começa a dizer, ele foi bem criado. Em vez de você dizer, esse filho é uma peste, começa a dizer, esse filho é uma benção. Em vez de você olhar para o seu marido e dizer, esse meu esposo, esse minha esposa não presta, como dizer, ele presta, ele é uma benção na minha vida. Ele vai me dar muito orgulho. Em vez de você falar que o seu casamento está dando errado, como dizer, o meu casamento deu certo, porque eu escolhi de maneira certa. Joel, mas não está dando certo, mas profetiza. A sua vida, a sua boca é para abençoar. Traga bênçãos ao seu lar. Você é o provedor. Você é a provedora. Você é a boca de Deus. Fale de maneira abençoada na sua casa. Está entendendo? Fique com essa palavra. E daqui para frente, seja uma boca de Deus e não de Satanás. Seja uma boca de Deus na sua vida. Tá bem? Deus abençoe sua vida. Se você gostou dessa palavra, escreva no comentário. Diga outros temas que você queira ouvir. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe, deixa ali o seu curtida, deixa o sininho ali, ativa o sininho, tá? Deus te abençoe.